Então, esse é o exercício 13 do capítulo 2, que apesar de ser 3 bolinhas, e não sei se vocês conhecem essas informações do Halliday, mas as 3 bolinhas significa que ele é um pouquinho mais difícil, tá? Mas na prática ele é mais nada grandioso, é um pouco mais trabalhoso talvez, mas a ideia é vou tentar explicar para vocês então como é que funciona. Então ele fala o seguinte: você dirige do Rio a São Paulo, metade do tempo com uma velocidade de 55 km por hora e a outra metade em 90 km por hora. Na volta, você viaja metade da distância a 55 km por hora e a outra metade a 90 km por hora. A pergunta que ele faz é a seguinte: qual é a velocidade escalar média na viagem do Rio a São Paulo, na viagem de São Paulo ao Rio, na viagem inteira? E aí, na letra dele, pergunta qual é a velocidade média na viagem inteira. E ele pede para traçar um gráfico, plotar um gráfico de x em função de t, né? Para esse trecho A, que é o trecho Rio-São Paulo. Supondo que o movimento ocorra no sentido positivo do eixo x, mostre que a forma da velocidade média ela pode ser determinada a partir do gráfico. Então, vamos por partes, né? Inclusive, tem uma das letras que nós podemos resolver de cabeça só de ler o enunciado, tá? Para isso, a gente vai precisar relembrar um pouquinho quais são os tipos de velocidades, essas básicas que nós temos aí no começo de cinemática, tá? Vocês lembram que eu falo inicialmente de 3 tipos de velocidade? A velocidade escalar, a velocidade média e a velocidade instantânea. Basicamente, a diferença entre elas está no que eu considero para fazer o cálculo delas. É uma forma de o que os físicos inventaram aí para simplificar, para deixar simplificar, às vezes complicando, né? Mas para simplificar a diferença entre cada uma delas. A velocidade escalar é aquela que nós usamos a distância total percorrida ao longo da trajetória, tá? Ou seja, se ele está rodando, se ele vai e volta, eu vou somando cada centímetro, eu vou somando cada passo, tá? Ao longo da trajetória total e divido pelo tempo total desse deslocamento, tá? Vamos simplificar um pouquinho. Então, eu vou colocar aqui como sendo a distância total dividido pelo tempo total, obviamente, dessa viagem aí. Essa é a definição da velocidade escalar média. Eu estou procurando aqui no livro, só para usar a mesma nomenclatura, qual é a letrinha que ele usa. É a letrinha ETC médio, né? Só para vocês depois que vocês olharem aí o livro, vocês ou a minha aula que eu fiz dessa forma também, vocês terem a mesma informação aí. Então, a velocidade escalar média é a distância total dividido pelo tempo total. A outra velocidade que eu falei que existe é a velocidade média, né? Caso eu tenha me confundido na hora de falar agora, primeiro que nós falamos é a velocidade escalar média. E a outra é a velocidade média apenas, sem o escalar aí. Inclusive, quando a gente estuda ali esse capítulo dessa semana, nós vamos ver que a velocidade média
ela já fica um formato vetorial aí um pouco mais importante de ser considerado. A velocidade média é representada pela letrinha V, o médio, né? E a diferença dela para a velocidade escalar média é que para eu calcular a velocidade média, nós, ao invés de calcular a distância total, só importa a posição final e a posição inicial, tá? Como é que eu represento a diferença entre posição final e inicial? É o delta, né? O delta é sempre uma diferença entre final e inicial. Sempre é uma diferença entre o que vem depois menos o que veio antes, tá? Então, se eu estou falando da variação de uma posição, é a diferença da posição que vem depois menos a diferença da posição que vem antes, nessa ordem aqui, dividido pelo tempo total que eu estou considerando esse intervalo de tempo aí, tá bom? Às vezes vai representar aqui como um ΔT também, né? Esse tempo total, vai ser um tempo total. Vai depender de como você estiver analisando o seu exercício. Porque a grande diferença que importa aqui é que um é a distância total, ou seja, eu vou somando cada centímetro, cada pedacinho desse movimento, tá? E aqui na outra o que me importa é simplesmente aonde que ele estava no começo, qual que é a posição final dele, tá? Só me importa isso. Aí eu calculo a diferença entre essas distâncias e aí eu tenho então o deslocamento, certo? Então esse daqui, ó, deixa eu até marcar. É o deslocamento. Beleza? E por fim, o último termo de velocidade que a gente fala nesse momento aí é a velocidade instantânea. Que é aquela que é representada simplesmente pela letrinha V, sem subíndice, na qual nós consideramos qual é a velocidade em cada instante do movimento. Só estou aproveitando para relembrar isso daí, tá? Mas é aquela que a gente usa a derivada, certo? Ah, professor, outra dúvida que eu tenho é quando usar qual dessas equações. Né? Para você fazer isso, você vai ver o que o enunciado está te pedindo. Se ele está pedindo para você considerar o percurso total, provavelmente está falando de velocidade escalar. Se ele está te perguntando para qual que é a velocidade de um ponto até outro ponto, provavelmente ele está falando aí de velocidade média, tá? Se ele está perguntando para você sobre a velocidade num determinado instante específico, num tal segundo, num tal momento, provavelmente ele está falando da velocidade instantânea, certo? A grande diferença da velocidade média para a velocidade instantânea é exatamente quanto ao tempo. Ah, professor, mas uma derivada, outra é delta, tá? Sim, porque o delta tempo, né, o delta t, o tempo total, que é o tempo total decorrido, né, do começo do movimento até o fim do movimento. Então é um delta t, né? Então o tempo total aqui, que é um intervalo de tempo, é é diferente de eu falar num instante, num segundo específico. Vocês têm um pouco mais de bagagem em derivadas, e aí vocês sabem que, na verdade, a derivada, eu aplico a derivada e substituo o tempo em que eu quero saber qual que é a velocidade, certo? Então, diferença de velocidade média e instantânea é que isso aqui é para um intervalo de tempo, isso daqui é para um tempo específico. Tá bem? Alguém tem alguma dúvida ainda sobre esses tipos de velocidades? Então vamos lá. Então, por que é importante a discussão desse enunciado, tá? Vou voltar aqui pro exercício para a gente ver o detalhezinho. Porque eu falei para vocês que a letra D nós conseguimos resolver ela de cara, sem fazer grandes cálculos. É um cálculo bem simples que nós podemos fazer, tá? Ah, uma coisa sobre na hora de resolver a prova, tá, pessoal? Tudo que tiver alguma pergunta, não adianta você responder sim ou não. Não adianta você responder
0 ou 10, tá? Você vai ter que, de alguma forma, ou fazer um cálculo para explicar de onde que veio essa conclusão de ser sim ou não, ou esse número, tá? Ou alguma coisa tem que ser feita, tá? Não existe eu chutar um número ali e pronto, tá? Mesmo que você acerte o número nessa condição, você não vai ganhar nota, porque tudo tem uma explicação básica aí, tá bom? Então, na letra D, ele pergunta pra gente o seguinte: qual é a velocidade média na viagem inteira? Então, vamos pensar o que que é a viagem inteira. É sair do Rio, ir para São Paulo e voltar para o Rio. Pergunta: se eu sair do Rio, fui para São Paulo e voltei para o Rio, qual foi o deslocamento dessa viagem aí? Se eu saio de uma posição, vou para onde, sei lá, qualquer lugar, e volto para essa mesma posição. Zero. Então, quanto que foi meu deslocamento? Zero. Maravilha. Na letra D, está perguntando para mim qual que é a velocidade média. A definição de velocidade média, ela parte da definição de deslocamento. Se nós vimos que o deslocamento foi zero para a viagem inteira, por mais que a gente saiba que houve quilometragem rodada, mas para a definição do que é deslocamento e automaticamente para a definição do que é velocidade média, a letra D, quanto que vai dar a velocidade média? Se vocês acabaram de falar para mim que o deslocamento foi zero. Zero. Tá joia? Então, simplesmente você conheceu a definição do que é a velocidade média, que está muito. É bem simples até, é só você lembrar. Eu sei que vocês têm muita coisa na cabeça, mas é só você lembrar, tá? E você lembrar que você está falando da viagem inteira, que é sair de casa, ir visitar a sogra e voltar para casa. E, ou seja, deslocamento foi zero, por mais que ele andou aí 300 quilômetros, tá? Só que o deslocamento, a definição de deslocamento que nós usamos aqui na física, me diz que o deslocamento foi zero, automaticamente a velocidade média é zero, tá? Então você vai colocar lá, letra D, a velocidade média é zero, porque a posição inicial era São Paulo, a posição final também é São Paulo, x São Paulo menos x São Paulo vai dar zero, então velocidade média igual a zero, tá? Independente do tempo gasto aí. Deu para entender? Tá? Então, letra D, ó, vocês poderiam fazer assim, ó, o olho fechado. Mas vamos fazer o resto, que talvez seja um pouco mais trabalhoso, ou não. Vamos descobrir. Não percam os próximos capítulos da nossa aula. Na letra A, então ele só quer saber o seguinte: qual é a velocidade escalar média na viagem do Rio a São Paulo? Então ele está perguntando no primeiro trecho, tá? Então o que que eu tenho lá? Eu estou no Rio, e aí eu vou para São Paulo, tá bem? Eu vou representar aqui essa viagem simplesmente com um diagrama de distância. Outra coisa sobre as provas, pessoal. Alguém aqui já foi meu aluno? Eu já tive uma 30 a Stephanie, tá? A Stephanie já foi. Então a Stephanie sabe, e ela vai falar para vocês depois, confirmar depois, que na hora que você está fazendo a prova, tudo que você faz eu tento considerar, tá? Ou seja, vocês estão vendo que esse enunciado ele não tem nenhum desenho? Na física, interpretar um enunciado é 50% do exercício. Então, se você vai lá e começa a interpretar o resultado, desculpa, começa a interpretar o enunciado, coletando os dados, tentando fazer uma representação, um desenho, de alguma forma que te ajude a entender esse problema, tá? Um desenho correto que você faz, eu já vou lá e te dou 0,1 na nota, tá? Então, é óbvio que se você fizer um desenho errado, não tem nada a ver, não vai ganhar nada, tá? Antes de desenhar lá o Naruto na prova, tem que desenhar alguma coisa relacionada à interpretação do problema aí, tá bem? Então, se você simplesmente fizer um desenho que faz sentido, que te ajuda a compreender o exercício, mas trava e não consegue completar ele, pelo menos isso já vai te dar alguma nota, tá bom? Então, vamos tentar fazer alguma coisa aqui quanto a esse diagrama de distância. Ele fala que metade do
tempo da viagem Rio-São Paulo, do tempo, tá? Ele anda 55 quilômetros. E a outra metade do tempo, ele anda 90 quilômetros, tá? Pensem aí um pouquinho, ó. Se você vai, é uma hora, vamos supor que seja uma hora de viagem, né? Eu não preciso desse número, e vocês vão ver isso depois, tá? Vamos supor que seja uma hora de viagem, tá? É, Se 30 minutos você viaja 55 quilômetros por hora e 30 minutos você viaja 90 quilômetros por hora, qual dos dois trechos você percorre uma maior distância? Pense bem, é o tempo que é o mesmo, tá? Então faz o seguinte, ó, se você anda meia hora, vamos sem números aí, ou se você corre meia hora, em qual dos dois você anda uma maior distância? Você percorre uma distância maior? Que corre, tá? O que eu quero dizer com isso? Como eu tenho uma informação que é tempo, tá? E não uma informação nessa letra A, nessa primeira parte da viagem que é dada, então eu penso o seguinte, ó. Se no primeiro trecho eu estou a 50 quilômetros por hora, eu vou percorrer uma distância menor do que no segundo trecho, que eu vou andar a 90 quilômetros por hora. Então, para eu representar isso mais ou menos, seria eu dizer o seguinte, ó. Aqui nesse primeiro trecho, que é o tempo total de ida, tá? Dividido por 2. Aqui também foi o tempo total de ida dividido por 2. Porém, essa distância aqui, ó, ela é menor do que essa distância aqui. Porque nesse trecho a minha velocidade era de 55 quilômetros por hora. E nesse trecho aqui a minha velocidade era de 90 quilômetros por hora. Faz sentido que esse tamanho seja menor que esse daqui, já que os tempos são os mesmos, mas as velocidades são diferentes? Se os dois trechos fossem a 50 quilômetros por hora, por exemplo, aí seria igual, tá? Mas nesse caso não. É o mesmo tempo com velocidades diferentes. Agora ele quer saber assim, ó, para esse trecho, independente de quais as velocidades, mas ele quer saber assim, ó, saiu do Rio para São Paulo, qual que é a velocidade escalar média nesse caso aí, tá? Então, a definição de velocidade escalar média é a distância total percorrida, ou seja, esse trecho A mais esse trecho B, vocês concordam comigo? Vamos ver o que vocês estão enxergando aí. Porto. Dividido pelo tempo total de ida. É isso que eu quero saber. Tá? Posso até chamar aqui, ó, de velocidade escalar média na ida. É um subíndice I aí. Fora minha letra feia, estão conseguindo enxergar aí o que eu estou escrevendo? É isso que ele quer saber. Ah, professor, mas eu não tenho qual que é essas distâncias. Mas eu não tenho qual é esse tempo. Realmente, eu não tenho. Só que eu tenho o seguinte: eu tenho que nesse primeiro trecho, a velocidade que eu mantive foi de 55 quilômetros por hora. O que significa isso? Significa que a distância percorrida dividida pelo tempo dá 55 quilômetros por hora. Faz sentido isso? Porque, ó, ele falou que nesse primeiro trecho eu estava a 55 quilômetros por hora. Com 55 quilômetros por hora, eu percorri uma distância que eu não sei, ΔXA, tá? Ao longo de um tempo que é metade do tempo total, tempo de ida dividido por 2. Tudo bem por enquanto? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar aqui nesse momento o ΔXA, tá? Que é essa distância, por quê? Eu vou substituir ela aqui depois. Então, só vamos fazer esse isolamento aqui por enquanto. ΔXA vai ser 55
vezes o tempo de ida dividido por 2. Eu passei essa fração, tempo de ida dividido por 2, multiplicando lá, tá? E aí ficou o ΔXA sozinho aqui. Tudo certo por enquanto? Vamos fazer o mesmo para o segundo trecho. No segundo trecho, a velocidade é de 90 km por hora. Tá? Aí eu percorri agora uma distância ΔXB, só que o tempo foi o mesmo. Tá? Então, 90 km por hora, que é a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Tá? Novamente, isolando a distância percorrida ao longo do trecho B, vai ser 90 vezes o tempo de ida dividido por 2. Tá bem? Então agora eu vou guardar bem no coração. Deixa eu ver se eu não cortei aqui. Tá cortando um pouquinho, né? Essa distância escrita em termos das informações que eu tenho de interpretar o problema. Tá? Agora, com esses, eu posso substituir aqui. Vamos ver como é que fica? Então, a velocidade escalar média na ida vai ser o ΔXA, que é os 55 vezes o tempo de ida dividido por 2, mais o ΔXB, que é o 90 vezes o tempo de ida dividido por 2. Tudo isso dividido pelo tempo de ida. Olha que maravilha! Não sei se vocês conseguem enxergar isso aqui, ó. Como é que ficou? Eu tenho um termo que, por mais que seja fração, isso aqui é o de menos, tá? Poderia dividir o 55 por 2, aí ficava um número. O 90 dividido por 2 fica um número, tá? Então ignorem essa fração. Mas eu tenho dois termos em cima que tem o TI multiplicando, tá vendo? Eu posso fazer o seguinte, tirar o TI em evidência em cima, e aí ficaria assim, ó. Então agora, eu não tenho quanto tempo foi o tempo de ida, mas nem preciso. Ele simplifica. Viu? Aí o que sobrou lá? Somente números. 55 dividido por 2 mais 90 dividido por 2. Eu posso, como a base é, né, o dividendo é o mesmo, eu posso, por exemplo, somar 55 com 90 vai dar 145. E aí o 145 dividido por 2. 145 dividido por 2 vai dar 72,5 quilômetros por hora. Tá? Letra A. Letra A, então, a velocidade média da ida do Rio a São Paulo foi de 72,5 km por hora. Uma coisa também importante sobre a nossa prova, tá? Assim como eu dou nota se você fizer um desenho que faz parte, né, da interpretação do problema, assim como eu dou nota se você simplesmente souber qual é a fórmula que você usa para resolver o problema, mas por algum motivo você não sabe usar ela, tá? Você sabe qual é, mas não sabe usar. Aí você já coloca lá na prova lá a fórmula correta. Eu dou nota por isso também, tá? Agora, se você esquecer a unidade ou se você não colocar a unidade, você também perde nota. Então, não percam nota, prestem atenção nas unidades, não se confundam, tá? Que vai dar tudo certo. Uma outra forma que eu tento falar para vocês é vocês padronizarem a unidade, tá? Por exemplo, aqui nós estamos trabalhando, né, tá genérico, então não é um bom exemplo. Mas quando você estiver trabalhando com exercício lá que tenha números explicitamente, tá? Por exemplo, quilômetros, hora, tal. Se você tem lá dados de distância e tempo em quilômetros e em hora, necessariamente, se você calcular uma velocidade, vai ser quilômetros por hora.
Se você calcular uma aceleração, vai ser quilômetros por hora ao quadrado. Existe essa aceleração, ok? Então, se você souber o que você está calculando, é só você saber qual é a unidade que você está usando, tá? Poderia ser minutos por segundo, tá? A sua velocidade vai ser minutos por segundo, sua aceleração vai ser minutos por segundo ao quadrado. Agora, eu falei de uma forma genérica, só que existem situações um pouco mais complicadas. Por exemplo, quando eu vou calcular força, por exemplo, aí se o enunciado vai te dar lá massa, vai te dar distância, vai te dar tempo e vai te dar uma velocidade inicial. Para que a força saia em newtons, que é a unidade mais conhecida, necessariamente todas essas unidades que eu falei, massa, distância, tempo, velocidade, elas têm que estar no sistema internacional, tá? Minha primeira aula, meu primeiro vídeo aí é sobre unidades do sistema internacional, e é por isso que ele é tão importante. Então, necessariamente, tá? Tem que estar em quilogramas, metro, segundo e metro por segundo para que você consiga chegar a newton, tá? Se você fizer com quilômetros, com gramas, milhas, sei lá, você até pode acertar os cálculos, tá? Só que as unidades não vai dar newton, tá? A menos que você faça uma conversão final lá, mas o número que você vai encontrar no final não vai estar em newton, por exemplo, tá? Então é só um pouquinho de atenção. Inclusive, atenção também para você poder resolver carregando as unidades que a gente fala, né? Deu para entender, pessoal? Letra A. Vamos tentar fazer a letra B, porque a letra B ela vai seguir mais ou menos o mesmo raciocínio. Vamos começar desenhando, fazendo um diagrama para a gente interpretar o que está acontecendo. A letra B é a viagem de volta de São Paulo ao Rio. Tá bem? E aí ele quer saber de novo qual que é a velocidade escalar média da volta. A diferença é que ele fala o seguinte: metade da distância você anda a 55 km por hora. E metade da outra metade você anda a 90 km por hora. Então agora a representação do meu diagrama é bem no meio que eu faço a marquinha, entendeu? Tá? Então vamos dizer que a distância total seja ΔX, metade da distância você andou a 55 km por hora. E a outra metade você andou a 90 km por hora. Agora, o que é diferente em cada um dos trechos é o tempo. Porque, óbvio, se você anda mais devagar para percorrer 50 quilômetros, você vai demorar mais do que se você percorrer essa distância a 90 km por hora. Tá joia? Mesma ideia. Se você tem que ir de casa na padaria, você vai mais rápido de carro ou a pé? Depende, né? Se não tiver onde estacionar, demora mais, né? Mas vamos ignorar essa parte aí. Faz de conta que você só tem que ir, chegar e pronto. Tá? Que não tenha contramão, que não tenha trânsito, né? Então é óbvio que se você anda mais rápido, o tempo aqui vai ser menor do que o tempo aqui. Faz sentido? Mas esse diagrama aqui está marcando a distância, então é por isso que está no meio ali. Beleza? Nós vamos fazer o mesmo princípio. Ao longo desse trecho, eu também estava a 55 km por hora. Tá? Ou seja, esse ΔX dividido por 2, dividido pelo tempo desse primeiro trecho, é o que dá os 55 km por hora, porque a distância percorrida pelo tempo gasto dá os 55. A única coisa é que ele fez o contrário, ele te falou qual é a velocidade ao longo dessa distância aí com esse tempo. Tá bem? Agora nós vamos isolar o tempo, tá? O tempo, eu vou passar dividindo
Desculpa, vou passar multiplicando aqui e os 55 eu vou passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, ΔX dividido por 2 vezes 55. Se você tem alguma dúvida sobre fração, pessoal, tenho certeza que agora, se você tirar uma tarde para rever um pouquinho do que vocês viram de fração lá na 7ª, 8ª série, vocês vão dominar com muita facilidade agora, tá? E é importante para vocês resolverem as coisas com mais agilidade e sem dúvidas, tá? Vale muito a pena tirar essas dúvidas sobre essas coisas mais básicas agora, que vocês têm muito mais maturidade para absorver do que tinha lá na época. Era muitas outras coisas, isso aqui vai sair com moleza, tá? Mas quando eu tenho uma fração ΔX dividido por 2 e isso tudo dividido por 55, é a mesma coisa que os 55 entrasse multiplicando embaixo, tá bem? Aí vocês dão uma revisada lá depois, vocês vão ver a situação. O 90 vai ser a mesma situação. É a metade da distância total dividido pelo tempo gasto ao longo desse trecho. Mais uma vez, o que nós queremos é isolar aqui a distância. Então, o tempo passa multiplicando, 90 passa dividindo. Então, vai ser o ΔX vezes 2 vezes 90. Só estou deixando 2 vezes 90 aqui só para vocês verem que foi uma inversão de fração, tá? Poderia multiplicar 110 aqui, 180, sem problema, tá? Agora, de novo, o que nós queremos calcular é a velocidade média ao longo do trecho de volta, tá? Vou botar um Vzinho aqui de volta. Que vai ser o quê? A distância total, que é o ΔX dividido por 2 mais ΔX dividido por 2, então ΔX, dividido pelo tempo total. O que é o tempo total? O tempo do trecho A mais o tempo do trecho B. Nós não acabamos de escrever o tempo do trecho A e o tempo do trecho B aqui? Então é só substituir eles lá. Então eu vou substituir o tempo do trecho A e o tempo do trecho B ali e vamos trabalhar. Então a velocidade média na volta vai ser a distância total dividido pelo intervalo do tempo com a velocidade de 55 km, que nós calculamos aí, tá dando ΔX sobre 110, por exemplo. Tá? Mas, já multipliquei, tá? O 2 vezes 55. O tempo do trecho B de 90 km por hora, que nós também reescrevemos aqui como sendo ΔX dividido por 180, ou 2 vezes 90, que era o que nós tínhamos ali. Tá bem? Já viram que, novamente, o termo incógnito, né, o termo algébrico, a letrinha, ele vai ser simplificado? Porque eu tenho aqui nos dois termos aqui de baixo o ΔX e eu tenho ali em cima, tá? Então, é o equivalente eu tirar o ΔX aqui de baixo em evidência. Então, fica ΔX dividido por ΔX, 1 sobre 110 mais 1 sobre 180. Olha lá, o ΔX se cancela. Tá? Então, essa fração, ela vai ficar assim, ó. A velocidade média da volta, tá? Vai ser 1 sobre 1/110 mais 1 sobre 180. Uma das formas que você poderia resolver isso daqui era tirando o mínimo múltiplo comum de 110 e 180. E aí resolvia esse negócio aqui por baixo. E aí depois dividia essa fração, tá? Outra forma que você pode fazer também é simplesmente você pegar e dividir 1 por 110. No meu caso aqui eu tenho como uma calculadora, ela me dá 9,09 vezes 10 a menos 3. Mais
1 dividido por 180, que dá 5,56, aproximando aqui, tá? Vezes 10 a menos 3. Então, a velocidade média da volta. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, o 9,09 vezes 10 a menos 3 mais 5,56 vezes 10 a menos 3, tá? Como eles estão multiplicando o mesmo número, eu posso simplesmente somar o 9,09 com os 5,56. Aqui me dá 14,65 vezes 10 a menos 3, tá? Aí eu tenho que dividir 1 por 14,65, aí dá 0,06825, né? Dá 0,683, tá? Só que como está dividindo por 10 a menos 3, dividir por 10 a menos 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1000, tá? Então, esse 0,0683 eu vou multiplicar por 1000, e aí eu encontro a velocidade de 68,3 km por hora, tá? Na prova, sim, vocês podem e devem usar a calculadora, tá? Só que para vocês usarem a calculadora, essas científicas da vida aí, vocês têm que saber usar elas, tá? Então, pega a calculadora e ao invés de levar o celular pro banheiro, leva a calculadora, fica lá jogando, lá mexendo na calculadora, fuçando, até você aprender a mexer com ela, porque senão vocês vão acabar se complicando ao invés dela ajudar vocês, tá? Então, letra B seria então a velocidade de volta, e é isso aí, 68,3. Na letra C, ele fala para calcular na viagem inteira, tá? É somar esses dois métodos, tá? Na letra C, então, como eu disse, é basicamente a mesma linha de raciocínio, tá? Na letra D, o que você tem? A distância Rio-São Paulo mais São Paulo-Rio, porém, os tempos são diferentes, né? Então, se essa distância é ΔX, esse tempo aqui, que é o tempo de ida, é diferente do tempo de volta, tá? Opa, não coloquei aqui, deixa eu voltar aqui a tela para vocês. Então, aqui, ó, eu estava fazendo isso aqui. Eu vou cortar a tela. Então, ó, na letra C, ele pergunta qual que é a velocidade média ao longo da viagem toda. Velocidade escalar média, desculpa, tá? No primeiro momento, na letra C, ele quer saber qual que é a velocidade escalar, tá? Na ida e na volta. Nesse caso, tá? Então, a distância para ir é a mesma distância que para voltar. Vamos chamar de ΔX. Então, a distância total é 2 vezes ΔX, certo? Dividido pelo tempo total da viagem, que é o tempo de ida mais o tempo de volta. Então, esse é o cálculo para a velocidade escalar total da viagem. Essa distância eu não tenho e esses tempos eu também não tenho, tá? Mas será que eu consigo calcular esses tempos de ida e esses tempos de volta? Nós não calculamos no exercício anterior que a velocidade de ida foi 72,5 km por hora e a velocidade de volta, a velocidade escalar de volta foi 60 e quanto, não?
68,3 quilômetros por hora? Não foi isso, tá? Agora, como essa foi a média dessas viagens, significa o seguinte, que é o equivalente a eu pegar a distância total da ida e dividir pelo tempo de ida. Essa velocidade de volta é o equivalente à distância da volta dividido pelo tempo da volta. Tá bom? Ou seja, eu posso reescrever o tempo de ida, cadê o câmera? Como sendo a distância percorrida pela velocidade média. O tempo de volta pode ser a distância percorrida pela velocidade de volta. Agora eu posso pegar esses tempos e substituir na fórmula aqui da velocidade total, né? Da velocidade escalar média total. Então, a velocidade escalar média total vai ser o 2 vezes o ΔX, dividido pelo tempo de ida, que é o ΔX dividido pela velocidade escalar de ida, mais o tempo de volta, que é a distância de volta dividido pela velocidade escalar de volta. Cortando de novo já? Já. Vou escrevendo e não olhando ali. Mas obrigado. Vai falando quando isso acontecer. Beleza? Só que assim, ó, eu tenho 2 vezes ΔX em cima e tenho ΔX nos dois termos. O que acontece? Que a gente já fez isso 2 vezes. Simplifica o ΔX, certo? Então fica 2 vezes 1 sobre a velocidade média na ida foi 72,5 mais 1 dividido pela velocidade média da volta, 68,3. Tá bem? De novo, a gente pode simplesmente calcular aqui, ó. 1 dividido por 72,5 vai ser 0,0138. Cadê o? Você está enxergando. Mais 1 dividido por 68,3. 0,0146. Tá? Então eu divido 2, melhor assim, ó, eu faço assim, ó, 2 dividido por 0,0138 mais 0,0146, tá? Muito cuidado para fazer isso do jeito que eu falei, tá? Porque aqui entra o parênteses, tá? Então você tem que fazer assim, ó, 2 dividido por, abre parênteses, 0,0138 mais 0,0146, fecha parênteses, e aí você dá o igual, tá? Aqui eu encontrei como 70,4 km por hora. Então, a velocidade média de volta deu 70,4 km por hora. Essa aqui é a letra C. Ai, professor, eu jamais ia ter uma ideia de resolver o problema desse jeito. É assim mesmo, por isso que a gente tem a lista. É para treinar, para resolver. Aí, uma vez que você aprende como resolve, você vai conseguir resolver das próximas vezes. Letra C. Velocidade escalar média da viagem total. A letra D, velocidade média da viagem total. Deu quanto na velocidade média da viagem total, gente? Aquela nota que ninguém vai tirar na prova.
Tá bom, assim, ó, vamos falar assim, que essa é a forma mais correta, tá? Na letra E, ele pede para a gente fazer um gráfico. Simples, porque eu não tenho números, tá? É um gráfico de... Deixa eu ver onde está meu... Aqui. É um gráfico de posição pelo tempo da primeira parte da viagem, que é da ida do Rio para São Paulo, tá? Onde metade do tempo você vai com uma velocidade e a outra metade do tempo você vai com outra velocidade. E aí, vamos supor que aqui seja a marca do tempo total. Então, no primeiro trecho, que é do Rio a São Paulo, metade deste tempo, então vamos fazer uma marquinha aqui no meio, tá? Ó, tempo dividido por 2, você viaja a 55 km por hora. E aí nós percebemos que aqui no eixo de posição, o que acontecia? Como você viajava o mesmo tempo com uma velocidade inferior na primeira parte, era um menor trecho percorrido, né? Não era assim? Tá? Aí o gráfico vai ficar assim, ó. Para metade do tempo, esse ponto. Para outra, para a parte final, esse ponto. Então, o gráfico desse primeiro trecho da viagem fica assim, ó. Uma inclinação menor e uma inclinação maior. Vocês lembram que a velocidade ela é a inclinação? A velocidade é a inclinação. Se a gente pegar lá v igual a x igual a v0 mais x igual a x0 mais v0t, o v0, essa velocidade, ela é a inclinação dessa função x por t, tá? Então, quanto maior a inclinação, representa uma velocidade maior. Então, aqui é a inclinação dos 55 km por hora. E aqui é a inclinação dos 90 km por hora. Agora ele fala o seguinte, ó. Faça o gráfico do item A, supondo, né, que o movimento ocorre no sentido positivo deixa o x e tal, e mostre de que forma a velocidade média ela poderia ser determinada pelo gráfico. A velocidade média poderia ser determinada pelo gráfico através da inclinação dessa reta que eu desenhei com a linha preta aqui, tá? Tá falhando minha caneta e eu tô rasgando o papel aqui, mas acho que vocês conseguem enxergar, não consegue? Tá? Então, se você calcular a inclinação dessa reta da linha preta, ela vai dar a velocidade média que nós calculamos aí na letra A, que foi o 72,5, tá? Talvez o livro aproxime para algum número aí. Depois vocês conferem lá as respostas.